Before we continue to share, Antes de prosseguirmos com compartilhar, now I would like to say a few words. eu gostaria de dizer algumas palavras. Now, actually, there are 3 points in my heart. E de fato há 3 pontos em meu coração. Now, the first point, I think I did not make very clear about the dimension of the flying scroll. Eu creio que o primeiro ponto é com respeito às dimensões do rolo voante, que eu creio que não ficou muito claro. Now, we know that the flying scroll actually is a dimension of the holy place in the Bible. Sabemos que esse rolo voante tem as dimensões do santo lugar na Bíblia. But what I meant is the holy place of tabernacle, not the temple. Agora, eu me referi ao santo lugar do tabernáculo, não do templo. So this is a very good exercise for the young people. Então, este é um exercício muito bom para os jovens. How do you know that the dimension of holy place of tabernacle is exactly the dimension of flying scroll? Como é que é possível descobrir que as dimensões do santo lugar, do tabernáculo, exatamente conferem com essas do The rolo answer is voante? here. E a resposta está aqui. But if you go to your Old Testament Bible, Volte ao seu Antigo Testamento. you don't get that number explicitly. Você não encontrará esse número expresso de maneira explícita, But you will arrive that number. mas você poderá chegar à conclusão So desse número. this is a very good challenge for the young people. Esse é um bom desafio para os jovens. Okay, so that's the first point I like to mention. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de mencionar. Second, O segundo, now according to our understanding, de acordo com nossa compreensão, if you come, you have to agree certain things. há condições para que você participe da conferência. For example, at least you should read through this book, book of Zechariah at least 10 times. Então, por exemplo, você deveria ter lido esse livro de Zacarias ao menos 10 vezes. I think the organizer is too kind to you. Eu creio que os que organizaram foram muito gentis I com remember vocês. when they asked me, I said 20 times. Eu sei que quando me perguntaram, eu falei assim, 20 vezes. But because they are too kind, I have no way out. Mas como eles são bastante molengos, eles não tive jeito de... So now, 10 times, Então- you have to meet that thing. Então, se foi combinado 10 vezes, você tem que ler 10 vezes. Now, if you haven't reached 10 times, Agora, suponhamos que você não tenha chegado às 10 vezes. so try to promise the Lord. Agora, você tem que prometer ao Senhor Now, after the conference, you try to make it up. que você vai completar depois da conferência. And also, normally, I will ask you how many of you who has read more than 10 E times. normalmente eu perguntaria quantos de vocês leram mais de 10 vezes. But because our people are split Mas here and also the overflowing rooms, como nós estamos divididos, parte do povo está aqui, outra parte está lá na sala de so transbordo. there is no way for me to see how many people who read this and that. I cannot see that. Então, como eu não vou poder ver mesmo, So again, we cannot do it this time. então não faremos desta vez. However, I have a number. Contudo, eu tenho um número. I know that's the record. E eu sei que esse é o recorde. If you know someone who will do better than that, please tell me. Se This você- this room or overflowing room. Se você souber de alguém que bateu esse recorde, por favor, seja nessa sala ou na outra, venha conversar comigo. And someone from Joinville, E foi alguém de Joinville, a brother, um irmão, I don't know his name. não sei o nome dele. I want to meet him someday, Eu quero algum dia encontrá-lo. but not this time. Não desta vez. For some reason, I will tell you later. Essa razão eu vou só contar depois. And this brother, he has read through this book of Zechariah Esse irmão leu o livro de Zacarias 274 times. 274 vezes. So that's the record. Eu acho que é o recorde. So if our brother, if this is a mistake for some people, because some people tell me yes. E isso pode estar errado. Alguém me disse isso. So if this mistake, please correct me. Então, se eu estiver errado, por favor, me corrijam. Otherwise, I will write it down 274 from Joinville. Se você não me corrigir, eu vou escrever esse número. So if any 274 one lá of de you who Joinville. read more than that, please tell me. Agora, todos aqueles que tenham lido muito mais do que isso, por favor, venham me contar. So that's second point. Esse é o segundo ponto. The third point. O terceiro ponto. Now we have only 1 hour left. Só temos mais uma hora. I didn't finish chapter 6 yet. E eu sequer terminei o capítulo 6. So there are 2 ways. Então temos dois caminhos. Either we try to finish quickly,
Ou a gente termina depressa, So then I have to keep you here, e aí você tem que ficar aqui probably until tomorrow early morning. até amanhã cedo, ao That's one alvorecer way. de amanhã. That's one way. Esse é um jeito. Uma noite Another way is longa. this. Outro jeito. Let's end our fellowship at the end of chapter 6. Podemos terminar esse período de comunhão ao final do capítulo 6. Then we'll leave the rest for the next year. E deixaremos o resto do livro para o ano que vem. So if you want to know all books, so that means you have to travel once again. Agora, isso quer dizer o seguinte, se você quiser ter o encargo do livro todo, terá que vir mais uma vez. And I would like to meet that brother following year. E eu quero conhecer aquele irmão das 274 vezes I ano que vem. want to know how many more times Quero he's saber going to read. quantas vezes mais ele conseguiu ler o livro. Think about it. Pense bem nisso. If someone already read more than 500 times, Imagina, alguém talvez ele já tenha lido mais de 500 vezes. I will say to him, be my guest. Please go to the platform and speak to everybody. Eu vou lhe dizer, irmão, por favor, venha, compartilhe conosco. But anyway, this is a wonderful thing, brother. De qualquer forma, será muito maravilhoso. Let's pray for this brother, Vamos orar por esse irmão, that he will not be very proud. que ele não fique muito orgulhoso. He knows that that's the grace of the Lord who led him to to lead him to this way, to this place. Que saiba que foi a graça do Senhor que o trouxe a este lugar. And may this book become his book. E que esse livro se torne o livro dele. In other words, the message of this book will always speak to this brother. Ou seja, que a mensagem deste livro sempre fale ao coração daquele irmão. And also we have to remember each other. E também devemos nos lembrar The Lord mutuamente has done something very unique this year. que o Senhor fez algo muito singular este ano. I did not prepare it. Eu não estava preparado para I isso. think the organizer of this conference did not prepare for it. Eu também acho que os organizadores não estavam preparados para isso. But brothers, Irmãos, God always caught us with surprise. o Senhor sempre nos surpreende. Now, sometimes unexpectedly, He just pour out His Spirit. Às vezes ele, de forma inesperada, ele derrama o seu espírito. Now, when we think it's almost nothing would happen, E às vezes quando achamos que nada de especial acontecerá, He always gives us something more beyond our measure. ele sempre nos dá algo muito mais além do que imaginamos. So I feel the responsibility. Então eu sinto a I responsabilidade. think the organizer of this conference also feel the same responsibility and the burden. E eu creio que os organizadores dessa conferência também compartilham dessa We pray responsabilidade for e these encargo. new and young faces. E oramos por esses rostos novos e jovens. Even we don't know where they came from, Ainda que nós não saibamos de onde eles tenham vindo, but we know that it is God who sent them here. sabemos que essas pessoas vieram aqui enviadas por Deus. And we pray that E oramos if Lord tarry, que se o Senhor tardar, the Lord will bring them back. o Senhor os traga de volta mais uma vez. And we pray that probably the Lord will provide a better place like E this. talvez que o Senhor possa prover um lugar tão bom quanto este, In His right time, no seu tempo certo, in His right no place, seu lugar, no lugar and certo. He will give us right word. Ele nos dê uma palavra certa, If it please Him, e se aprover a Ele, then probably we'll finish the study of the whole book next year. terminaremos o estudo desse livro no ano que vem. So it's about the same time, E será por volta da mesma época, almost this period of time. ou seja, por volta da terceira semana de So if julho. Lord tarry, Se o Senhor tardar, we'll have another gathering together, teremos um outro reunir. and then we try to finish this book. E então tentaremos terminar e concluir esse livro. And probably this right place to stop. E de fato, talvez seja o lugar certo mesmo para parar. After you understand or receive these 8 visions, Depois de receber essas 8 visões, you cannot just accumulate some head knowledge. não é possível acumular aquilo que é apenas conhecimento mental, You are responsible to what you have heard. porque somos responsáveis pelo aquilo que recebemos e ouvimos. So probably it takes 1 year Então, talvez leve mesmo um ano for the Lord to speak to us even deeper. para que o Senhor fale conosco de forma até mais profunda. You remember that angel, Você se lembra daquele anjo? the angel who talked with me. É o anjo que fala comigo. In Hebrew, Em hebraico, actually the angel who speak in me. significa o anjo que fala em mim. The Lord not only speak the word,
o Senhor não apenas fala a palavra, that word will sink into my heart. mas aquela palavra tem que aprofundar em nosso coração. And the angel speak in me. E aquele anjo fala em mim. Today you don't need angel to speak in. Hoje nós não precisamos de anjos para falar, Holy Spirit already in you. porque o Espírito Santo já está em nós. The comforter already in you. O Consolador já está em nós. Who will lead you into all truth. E é Ele quem nos conduz para toda a verdade. After 1 year, Depois de um ano, I think may the Lord open our eyes. que o Senhor possa abrir os nossos olhos And you will see the word is much richer than e that. você verá que a palavra é muito mais rica do que If isso. you this time taste a little bit about riches of the word. Se desta vez você experimentou um pouquinho das riquezas da palavra, Now I like to borrow the word of Isaac Newton. eu gostaria de tomar emprestado as palavras de Isaac Newton. He has many great discoveries, Ele descobriu muitas grandes coisas. but he said, Ele disse: I only pick up 1 or 2 small shells beside a great ocean. eu apanhei 1, 2, 3 conchinhas, né, de um grande oceano. What we have shared this O que conference, temos repartido nessa conferência nothing but 1 or 2 small shells. não é nada mais do que 1 ou 2 Beautiful conchinhas, shell belas conchinhas. beside the great oceans of revelation of God. E isso vindo desse grande mar, oceano de revelação de Deus. If you say, I saw it, Se você disser, eu vi, I see it, eu vejo, that's enough. isso é suficiente. Then this much just for your vision. That's all. Então, é esse tanto que você viu é para a sua visão. You don't expect to see anything more, Você não precisa ver mais nada. but you are humble enough. Mas se você for humilde o suficiente, You will see the unsearchable riches of Christ. você contemplará e verá as insondáveis riquezas de So Cristo. thank the Lord for this wonderful week. Graças ao Senhor por essa maravilhosa semana. It is week of testing. Foi uma semana de teste. Very, very cold. Foi muito frio. And you can see how many people squeeze in that overflowing room. E você viu como que tantos se apertaram naquela salinha. They want the best of the two worlds. Eles queriam o melhor dos dois mundos. One, the word of God. Por um lado, a palavra de Another one, Deus. the warmness from that overflowing room. E por outro lado, o calorzinho da sala de But transbordo. anyway, the Lord is gracious. Mas de qualquer maneira, o Senhor é For that, gracioso. we are most E thankful. por isso nós somos tão gratos. We never planned this week. Nós nunca planejamos a semana None of assim. us planned this week. Ninguém planejou a semana. Not according to what we have planned. E não aconteceu de acordo com o planejado. That ought to be the way. Então tem que ser o caminho. We ought to be empty ourselves. Nós devemos nos We esvaziar. never have a set pattern, Nós não podemos determinar um padrão. set plan. Um plano We only determinado. say, if the Lord willing, Nós dizemos, se aprover ao if the Senhor, Lord tarries, se o Senhor desejar e Ele tardar, if it really please Him se realmente aprover ao Senhor, by His grace, então pela sua let's graça, pray that it will come back next year. vamos orar que voltemos ano que vem. So now let's go back to chapter Então 6, vamos voltar ao capítulo 6, verse 14. versículo 14. Now the elaborate crown shall be for a memorial in the temple of the Lord for Helen, Tobijah, Jediah, and Han, the son of Zephaniah. As coroas serão para Elém, para Tobias, para Jedaías, para Rem, filho de Sofonias, como memorial no templo do Senhor. Even those from afar shall come and build the temple of the Lord. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar do templo do Senhor. Then you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. And this shall come to pass if you diligently obey the voice of the Lord your God. E isto sucederá se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. Now, after the symbolic act, Depois daquele ato simbólico, Joshua was crowned with the royal crown of gold and silver. Josué foi coroado com aquela coroa real feita de ouro e de prata. And by the New Testament, E pelo Novo Testamento, we are able to understand that vision in much clearer way. é possível compreender aquela visão de maneira muito mais clara. To the rabbi,
Para os rabinos, the Old Testament student, aquele que estuda o Antigo this Testamento, book may be closed one. talvez esse livro permaneça fechado. Thank the Lord. Graças ao For Senhor. us, it's open. Mas para nós é um livro aberto. So after that symbolic fact, Depois desse fato simbólico, and then the elaborate crown shall be for a memorial in the temple of the house of the Lord. então aquela coroa memorial seria aquela coroa composta, né, seria como memorial no templo do Senhor. So from that time on, Daquele momento em diante, we were told that crown was always in the temple nos é dito que aquela coroa estava sempre no templo, until 7 AD, até o ano 70 desta when era, Roman soldiers besieged Jerusalem. quando aqueles soldados romanos cercaram Jerusalém. They burned the whole temple. E queimaram todo o templo. Now, all of a sudden they discover E eles descobriram gold and silver melted into the craft of stones. que havia ouro e prata derretidos entre as pedras. All the gold and silver in the temple, Todo o ouro e a prata que havia no templo, including the gold and silver which make that crown of Joshua. inclusive o ouro e a prata que foram utilizados para construir aquela When they coroa. burned the city, burned the house, burned the temple, Quando queimaram o templo, you see that all this liquid gold and silver, they flow into the hole between the rocks. aquele ouro e a prata que estavam derretidos fluíram para entre as fendas e as junções entre as rochas. So Roman general has to give another order. Então o general romano deu uma outra ordem. Make every rock turn, Então revire todas as pedras for the purpose that you are able to get all the gold and silver. para poder tirar de lá todo o ouro, toda a prata. From that time on, E daquele momento em we diante, never found the memorial crown of Joshua. nunca mais se encontrou aquela coroa memorial de Josué. It's gone with the temple, Foi-se junto com o templo, which make stones, which make woods. feita de pedras e de madeira. When the disciples said, "What a rock! Quando, What a stone! What a temple!" quando os discípulos disseram assim, vede que grandes pedras, The Lord said, o Senhor disse "There will be no stone upon another que stone. não ficaria pedra sobre pedra. I will leave your house as desolation." A vossa casa vos ficará deserta. Brothers and sisters, Irmãos, and that house aquela casa is the house in this book. é a casa neste livro, Those remnants que aqueles remanescentes, who rebuilt. foi a casa que os And remanescentes that's construíram. called Temple of Zerubbabel. É o templo de Zorobabel. Or we call it Second Temple. E às vezes é chamado do segundo templo. First temple is the temple of Temple of Solomon. O primeiro templo era o templo de Salomão. Yes, Sim. this is supposed to be the elaborate crown, Aqui deveríamos ter aquela coroa memorial elaborada being for a memorial. e que serviria de memorial. Now why? No more. Mas por que ela não está ali mais? Because the dawn has come. Porque havia chegado a aurora. You no longer live in shadow. Você não mais deixa a sombra. The shadow of night has been fled. A sombra da noite já se foi. The dawn has come. E o alvorecer chegou. When antitype come, Quando o antitipo why aparece, do you need the type? para que se manter o tipo? So you see, brothers and sisters, Vocês veem, that house of God, aquela casa de Deus, piled up with stones and gold, even silver. construída de pedras, de ouro, até mesmo prata, The Lord said, o Senhor disse there will be no stone que não ficaria pedra upon another sobre stone. pedra. Why? Por quê? Because Christ already built his church upon that rock. Porque Cristo estava edificando a sua igreja sobre aquela rocha. But something interesting here. Então é interessante aqui. Before we end this chapter,
Depois de concluir antes de we concluir esse encounter capítulo, one of the most glorious verses in the Bible. encontramos um dos mais gloriosos versos da Bíblia, That's in this book. que está aqui neste livro, And verse 15. versículo 15. Even those who are from afar shall come and build the temple of the Lord. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. Then you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. E sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós outros. Then this book of Zechariah means something. Então, esse livro de Zacarias significa algo. It makes sense now. Ele faz sentido agora. You know that it is God who sent me here. Agora você sabe que foi Deus que enviou aqui. When you see those from far shall come and build the temple of the Lord. Eles saberiam isso ao ver aqueles que vêm de longe ajudar a edificar o templo do Senhor. When this prophecy be wonderfully fulfilled. Agora a questão é quando é que essa profecia será maravilhosamente cumprida. Very interesting. É interessante. When you look for fulfillment, Quando você busca o cumprimento, you need a few keys here. você precisa de algumas chaves. First, Em primeiro lugar, from afar. aqui é de longe, virão de longe. Second, Em segundo lugar, built. edificar. Third, Terceiro, the temple of the o Lord. templo do Senhor. So when you find its fulfillment, Então, quando você encontrar o cumprimento, you have to look for a passage. é necessário procurar uma passagem Include all these items. que inclua esses 3 itens. Why talk about those from afar? Por que fala daqueles que estão longe? Those people, 3 people from afar, from Babylon. Aquelas 3 pessoas eram lá da Babilônia. They came to Jerusalem just for one purpose. Foram até Jerusalém com um propósito They apenas. wanted to give the gift to the house of God. Eles queriam dar uma oferta para a casa de Deus. They never dreamed. Eles jamais sonharam Their gold and their silver become the crown of Joshua. que o ouro e a prata deles se tornariam a coroa de Josué. And their contribution not only will keep in the temple and also will serve as a memorial. Mas e não apenas isso, mas que aquela coroa ficaria no templo como memorial. Do you see that? This is the contribution of some people who are from afar. Essa é a contribuição de algumas pessoas que são lá de longe. So that's why Holy Spirit continue the thought. É por isso que o Espírito Santo prosseguiu com o pensamento. Look what have they done. Olha o que eles fizeram. They paid the cost. Eles pagaram o preço. They really took the pain and they travel from afar. Eles sofreram e vieram lá de longe. They want to have some contribution to the house of God. Eles queriam ter uma contribuição na casa de Deus. But it ended up with a glorious crown. E assim terminou-se com uma coroa Royal crown of Joshua. gloriosa, real para Josué. Now you have something lasting in the house of E God. agora há alguma coisa perene na casa de Deus. Only when that house is burned, then the crown is gone. Somente quando aquele templo foi queimado é que aquela coroa se foi. So now we want to find out Queremos descobrir agora where in the Bible onde na Bíblia we will find the fulfillment of the prophecy we have just read. encontraremos o cumprimento da profecia que acabamos de ler. Let me repeat again. Deixa eu repetir mais uma vez. Those who from afar shall come and build the temple of the Lord. Aqueles que estão longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. Now let's turn to Ephesians chapter 2, Vamos abrir em Efésios capítulo 2. reading from verse 11. Começamos a leitura a partir do versículo 11. Now I suggest that you read it with meditation heart. With meditation. Sugiro que você leia em espírito de meditação. And then see whether after you read through the whole E passage, depois de ler toda a passagem, verifique are you able to find the fulfillment of that wonderful prophecy? se você é capaz de reconhecer o cumprimento daquela profecia maravilhosa. Those from afar will come and build the temple of the Lord. Aqueles que são de longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. And in this passage you should find from afar. Nessa passagem você deve encontrar o de Or longe far off.
ou realmente de longe. And you find the word come. E aqui encontramos a palavra vir. You find the word the temple of the E Lord. encontraremos a palavra, a expressão, o templo do Senhor. So if that's the case, Se for mesmo o caso, you're pretty sure então você pode ter certeza that prophecy have been wonderfully fulfilled. que aquela profecia foi cumprida de forma maravilhosa. This indeed the dawn. Realmente estamos no alvorecer. Do you Esse é o see that? alvorecer. It's wonderful. It's beautifully. Isso é muito bonito. So let's come to verse 11. Vamos chegar no versículo 11. Therefore remember that you once Gentile in the flesh, who are called uncircumcision, by what is called the circumcision made in the flesh by hands. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, That at the time you were without Christ, being aliens from commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Verse 13. Versículo 13. But now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Christ. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. For he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Now here will come a technical term now. Agora chegamos a um termo técnico. Broken down the middle wall of separation. Tendo derribado a parede da separação que What is estava no this? meio. What is this? O que é isso? If you visit the temple in the time of our Lord Jesus, Se você visitar o templo nos dias do Senhor Jesus, now you know there is a small wall, this low wall called middle wall of separation. havia um muro baixinho que era chamado aquele parede de separação. Now I will tell you why this passage is so important. Agora eu vou lhe dizer por que essa passagem é tão importante. Because when you talk about these people from afar, Quando se fala dessas pessoas de longe, then talk about the middle wall of separation. fala dessa parede de separação que estava no meio. This middle wall of separation only can be found on the Temple Mount in the temple of God in the time of our Lord Jesus. E essa parede de separação só podia ser encontrada no templo, no monte do templo, dentro do templo, nos dias do Senhor Jesus. So let me try to explain to you. Suppose this is a Temple Mount. Então suponhamos que esse seja o monte do templo. Now, from the south to the north, And- almost 6 footballs. Então, football camp. Football field. Então, aqui do sul para o norte é mais ou menos 6 estádios de futebol. The west to the east, about 5 football field. No sentido leste-oeste, há em torno de 4 estádios de futebol. So all the pilgrims, they travel from south. Então, os peregrinos eles chegam do sul. So they climb the stairway and then enter into temple complex. Então, sobem aquelas escadas e chegam ao complexo do templo. Now this whole complex is called temple in the Bible. Agora, na Bíblia, todo o complexo, todo esse conjunto é chamado de templo. When the Lord said, "Behold, here is someone who is greater than the temple," means this whole thing. Quando o Senhor disse, eis aqui alguém maior do que o templo, ele se referia a todo esse conjunto. So when you visit this complex, Então, ao visitar esse complexo, the whole thing is called Gentile court. isso tudo é chamado o átrio dos gentios? Gentile court. Yeah, what Now, is why gentiles? Gentile court? Por que o átrio dos gentios? Because my house will be the temple for all nations. Will be the house of prayer for all nations. Porque lembre-se que minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. So all Gentile can come to the court of Gentile. Então todos os gentios poderiam chegar a essa parte que é o átrio dos gentios. You remember the story of some Greeks? Lembre-se da história daqueles gregos They say we will see que Jesus. disseram assim: queremos ver a Jesus. Where did they say that? Onde foi que disseram isso? In the court, Gentile court. Eles disseram isso quando estavam no átrio dos gentios. However, Contudo, here you find
this is a temple site. Então esse é o lugar do templo. But then you find in the middle, somewhere like this, Mas no meio você encontra algo assim, something like this, alguma coisa assim. and this is called temple proper. E esse é o templo propriamente dito. Now, in Greek, especially in New Testament, Então, especialmente no grego do Novo Testamento, there are two Greek words. há duas palavras em grego. One for the whole temple complex, Uma é utilizada para se referir a todo o complexo do templo. another one for the temple proper. E a outra palavra utilizada para se referir a essa parte propriamente dita do templo. All right, so all the people of Israel, Então, todo o povo de Israel, they should be able to enter into this complex. eles poderiam entrar nessa parte desse complexo. Then there's a gate open toward Mount Olive, toward the east. Então, aqui há uma porta aberta para o lado leste, que é o lado do Monte das So you Oliveiras. enter into the gate, you will be able to enter into the temple proper. Então, se você entrar por essa porta, você estará dentro do templo propriamente dito. As western end, Agora, o lado ocidental. you have priestly court. Então, existe o átrio dos sacerdotes. That's actually the outer court. Então, é o lado externo do átrio. Then altar, Então, existe o altar, then holy place, o santo lugar then holies of e holy. depois o santíssimo lugar. So that's western part of this whole temple complex. É a parte ocidental do complexo do templo próprio. But propriamente this dito. part is called women's court. Mas essa parte de cá é o átrio das mulheres. O átrio não, o átrio das mulheres. O Now, pátio das women's mulheres. court actually is family court. Então, esse lugar, de fato, era para a família. You take, because normally, you see, in Jewish way, they don't count the women and the children. Porque você lembra que o jeito judaico é não contar as mulheres e as So crianças. women's court means now children and women are welcome. Agora, quando se fala do átrio das mulheres, significa que agora as mulheres e as crianças eram bem-vindas. So every year, 3 times, they went to the presence of the Lord. They want to celebrate the feast. Então, 3 vezes por ano eles iam ao templo para celebrarem as festas do Senhor. So that pilgrims will enter into that gate. Então os peregrinos viriam e entrariam por essa porta. That is the gate. It's called Beautiful Gate. Essa porta é a porta bela, formosa. You know, in the book of Acts. Se lembra lá do livro de Atos? And then from there, you enter into the family court. E a partir dali você entraria para o átrio da família. Now, in the family court, Nessa átrio da família, along the wall, you have many offering box in the shape of a, how do you call that? A trumpet, kind of trumpet. ok. Então, ao longo das paredes havia gasofilaços no formato de trompetas. That's why the Lord said, you should not, like Pharisees, blow the trumpet. Então, por isso que o Senhor disse, quando deres esmola, não seja como fariseus que tocam trompetas. So it is right in that women's court, our Lord Jesus saw how a woman put in just small piece of money. That's all she has. Foi naquele lugar que o Senhor observou aquela anciã depositar aquelas 2 moedinhas, aquela oferta pequena. So that's the very place our Lord said, I am the light of the world. E foi naquele lugar também que o Senhor disse, eu sou a luz do mundo. So here, because it's a women's court, Pelo fato de ser o átrio das mulheres, all the children of Israel, todo o povo, os filhos de Israel, all those who belong to the household of God, todos aqueles que pertencem à família de Deus, they will meet there. eles encontrariam ali. And then they will sing Psalm 133. E ali eles cantariam o Salmo 133. How pleasant and how good it is that brethren dwell together. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. So brothers, that's most memorial time. Então, esse era um momento tão memorial. Finally, they come to the presence of the Lord. Finalmente, eles haviam chegado à presença do Senhor. But they will tell you, Eles te dirão the presence of the Lord is only few meters away. que a presença do Senhor está logo ali, poucos metros adiante. The glory, the presence of the Lord is only next door. A presença do Senhor está na porta do lado. But brother, Meus irmãos, from here to here, daqui até aqui, only few meters away. são só poucos metros. But that distance Essa distância is between heaven and earth. é a distância entre o céu e a terra, Between heaven and hell. entre o céu e o inferno.
no matter how much they were the chosen people of God. Não importa que sejam, ou que fossem o povo escolhido de Deus. They are all sinners. Eram todos pecadores. Even physically, they are in the women's court. Ainda que fisicamente estivesse naquele átrio das mulheres. They are able to sing hymn. They are already in the court. Eles poderiam cantar hinos, eles já estavam ali no átrio. Now, brothers and sisters, Irmãos, you see when you see them all meet together, quando você os contemplava reunidos, what do you say? o que você diria? These people are very near to God, Essas pessoas estão muito próximas de Deus. yet very far. E, no entanto, muito longe. You know, only when our Lord died for us on the cross, Foi somente quando o Senhor morreu por nós na cruz then the veil rent from the top to the bottom. que o véu se rasgou de alto a baixo. Then a living way was created. Então, um caminho vivo foi criado. Before that, Antes disso, yes, you already come to the women's court. sim, você poderia até mesmo chegar àquele átrio das mulheres. We are the people who are very near. Nós somos o povo que está muito próximo. They are the people who are very far. Aqueles são o povo que está muito longe. But both of us Mas tanto um quanto o outro are far, far from the presence of God. estamos muito longe da presença de Only Deus. when Jesus died on the cross, Foi somente quando o Senhor morreu por nós na cruz then we are able to enter into Holies of Holies. que fomos capazes de adentrar o Santíssimo Lugar. Now, that's the story Essa é a história about the temple. sobre o templo. Now, Paul used this background. Paulo utilizou isso como pano de fundo. If this is a Gentile court, Se esse é o átrio dos gentios, then why Gentile cannot enter into this court? por que os gentios não podem entrar por aquele átrio das mulheres? Because you are without Christ. Porque estavam sem Cristo. Because you are aliens from the commonwealth of Israel. Porque estavam separados e longe da comunidade de Because you are Israel. the strangers from the covenants of promise. Então estavam estranhos às alianças da promessa. Because you have no hope and without God in the world. Não tendo esperança e sem Deus no mundo. That's why you are far. Por isso você está longe. But now in Christ Jesus, Mas agora, em Cristo Jesus, you who once were far off. vós que antes estáveis longe, Now, brother, irmão, even Gentiles até mesmo os gentios, cannot cross the middle wall of separation. não poderiam cruzar essa parede da separação que estava no That meio. separation from all the Gentile from Israel. Essa era a separação que existia de todos os gentios em relação a Israel. Do you know? Você That's what sabe happened? que é isso que aconteceu? Now, something more. Tem algo mais. Why Paul talk about wall of separation? Por que Paulo faz referência a essa a parede de separação? Something he will never forget. Porque é algo que ele nunca se esqueceria. He was arrested there. Ali ele foi aprisionado. Why he was arrested there? Por que ele foi aprisionado ali? Because people thought that he took Trophimus. As pessoas achavam que ele havia levado a Trófimo. Now, there is a very important co-worker who is Ephesians. E é um co-obreiro muito importante que Whose name is Trophimus. cujo nome é esse Trófimo. Now, because Trophimus was co-worker, O Trófimo era um co-obreiro. Paul traveled with him Então Paulo, ele viajava com o all the Trófimo. way to Jerusalem. Ele foi até Jerusalém. Think about it. Pense, And when Trophimus visited the temple, quando Trófimo visitou o templo, of course he was able to be in the Gentile court, claro, ele foi capaz de estar ali no átrio dos gentios. but he knew very clearly. Mas ele sabia muito bem. He always dreamed one day he will be able to visit the city of Jerusalem. Ele sempre desejou, sonhou visitar Jerusalém. One day the temple of God. Um dia o templo de Deus. So finally he come to the house for the prayer for all Ele nations. chegou àquela casa de oração por todas as nações. So he want to pray. Então ele desejava So orar. he entered into the court of Então ele Gentile. entrou no átrio dos gentios. But immediately he noticed E imediatamente ele percebeu there's a middle wall of separation. que havia essa parede de separação que estava no meio. You are outside the wall. E ele estava do lado de fora. But Paul is different. Paulo era diferente. As a Jew, Como um judeu, he can enter into that wall. ele poderia ultrapassar aquela parede de separação. He
can go to the women's court. Ele podia entrar no ato das mulheres. You will say he belonged to the household of God. Porque poderia se dizer que ele pertencia à família de Deus. Trófimo, even a Christian, ainda que fosse born cristão, again, nascido de novo, and co-worker of Paul. e co-obreiro de Paulo. When he's standing at that temple site, Quando ele estava ali no lugar do templo, when he looked at that middle wall of separation, olhando, contemplando aquela parede de separação que he estava no meio, could not but sigh. Ele Couldn't help but sigh. ele não podia evitar de suspirar We are from afar. e dizer assim: nós somos de longe, nós somos de fora. Paul much closer. Paulo está tão mais perto. Look at that Jews enter beside that wall. Observe os judeus, eles conseguem entrar, ir além daquele muro. They the one who much closer to the Lord. Eles são aqueles que estão tão mais próximos do Senhor. We are from the far. Nós somos de longe. They are much nearer. Eles estão tão mais próximos. How do you know? Como saber? This side of the wall, Porque desse lado da parede from afar. são dos que estão That de side of longe. the wall, Daquele lado da parede only a meter away from presence of God. estão só a poucos metros da presença de Deus. Then something happened. E então algo aconteceu. And Paul was arrested, probably before his eyes. Paulo talvez foi aprisionado diante dos olhos de Trófimo. Because those people who came all the way from Asia Minor, Todos aqueles que haviam vindo da Ásia, they know Trophimus. da Ásia Menor, eles They know eles Trophimus. conheciam They know Trófimo. he is Ephesians. Ele sabia que ele é dos All from Efésios. that area. Todos daquela região da They Ásia. saw him in the city here and there. Eles já o conheciam da cidade. So now, when Paul crossed that wall of separation, Paulo atravessou aquela parede de separação. there was a riot. That riot. Então houve They said, come. uma revolta. E eles disseram: vem, And vem. you see that this man took a Gentile, tried to defile our temple. Fala assim: olha, esse Paulo levou um gentio para dentro do templo e está. And then Violent. Paul was under arrest. Então Paulo foi levado cativo. Now, brothers, in some way, God imprisoned him. De alguma maneira Deus o aprisionou. God cannot allow Paul has free hand anymore. Deus não permitiu que Paulo tivesse as mãos livres Do you mais. know why? Por quê? When he visited Jerusalem, Quando você visita he Jerusalém, gave the report to the leading brothers in the church in Jerusalem. ele deu um relato para os líderes da igreja em Jerusalém. And then they told Paul, Então lhe disseram: look, here's thousand upon thousand. veja bem, aqui há milhares de milhares. A myriad of the Jews who zealous for the law. 1 milhão de judeus que são zelosos pela lei. They all believe in Jesus. Todos eles creem em Jesus. They're good news. Isso é boas novas. But they're all zealous for the law. Mas são todos zelosos da lei. Is this the church or Judaism? Será que isso era igreja ou judaísmo? Do you think the church still under the umbrella of Judaism? Você acha que a igreja ainda está debaixo do guarda-chuva da proteção do judaísmo? With James, the brother of Jesus. Com Tiago, o irmão do Senhor. Definitely, he had a very strong Jewish background. Ele realmente tinha uma história muito forte dentro do And he judaísmo. was one of great pillars in the church in Jerusalem. E ele era um dos pilares ali da igreja em Jerusalém. Now, if you want to build the house of God, Se você queria construir a casa de Deus, the most easy thing is the continuation of Judaism. a coisa mais fácil a fazer é dar continuidade ao judaísmo. In Judaism, you have a liturgy. We use the same liturgy. Então, se no judaísmo existia uma liturgia, vamos continuar com a In liturgia. Judaism, you have elders. We have elders. Se o judaísmo tem os anciãos, teremos os anciãos. The continuation of a tradition is the most easy thing. Então, dar continuidade à tradição é a coisa mais fácil. You don't have to pray. Você não tem que orar. Just follow the flow of history. Simplesmente continue no fluxo da história. Now, brothers, Irmãos. you know that Paul always stands for the gospel truth. Você lembra que Paulo sempre se posicionava em favor da verdade do evangelho. And one day, Peter visited Antioch. Um dia Pedro visitou Antioquia. Now, at that same time, Ao mesmo tempo, some people who know James very well came from Jerusalem to Antioch. algumas pessoas que conheciam Tiago muito bem
foram de Antioquia para Jerusalém. And Peter used to eat with Gentiles. Pedro costumava comer com os gentios. Remember, Lembre-se, he dreamed a dream. ele teve aquela visão. He said, Lord, I never eat unclean E things. disse, Senhor, eu jamais comi coisa impura. The Lord opened his E o eyes. Senhor abriu seus olhos. Now he did the right thing. E agora fez a coisa He certa. eat with the Ele Gentiles. passou a comer com os gentios. But now when they heard that those people come from Jerusalem, Mas quando ele ouviu que o pessoal chegava de Jerusalém, and now Peter is separate from them. Pedro se separou deles. So you see, brothers, Vocês veem? at that time, Naquele momento, it was Paul foi Paulo who used a very strong word to deal with Peter. que lidou com Pedro usando palavras fortes. Thank the Lord. Graças ao Senhor. Paul was a man of principle. Paulo era um homem de princípios. He not only knew the word, Ele não apenas conhecia a he palavra, obeyed the word Mas- to the uttermost. mas também obedecia a palavra até o fim. But now this time, E dessa vez, when he visited Jerusalem again, quando ele foi a Jerusalém mais uma vez, they told him, lhe foi dito: now because now there's a rumor about Paul. há um rumor aí a respeito de Paulo. The best way is this. O melhor a fazer Here é, we have 4 people who are waiting in vow. aqui temos 4 pessoas que fizeram um voto. So why don't you go with them? Por que você não vai com eles? Go through the same ritualism in the temple. Faça o mesmo ritualismo lá no templo. While he was still waiting, Enquanto ele ainda esperava, God, heaven could not wait any longer. os céus não puderam aguardar mais. At that moment, E naquele momento, the riot came. the riot. The riot came. Então aquela revolta veio, People ocorreu a thought that revolta. he bought Trófimos. Trophimus And- into beside that across the line. Então veio aquela revolta, as pessoas que acreditavam que ele havia introduzido a Trófimo para dentro, além daquela parede de separação. From that time E on, daquele momento em diante, Paul lost his freedom. Paulo perdeu a sua He liberdade. always say, "My chain." Ele sempre se referia às minhas cadeias. My chain. Minhas cadeias. Brothers and sisters, Irmãos, for the sake of gospel truth, por causa da verdade do Evangelho, this time God will never let Paul go. o Senhor, Deus não deixaria mais Paulo sair. If escapar. God let Paul go this way, Se Deus deixasse Paulo ir, then there will be no more church. não mais haveria igreja. Church always under the umbrella or a branch of Judaism. The church is always... Will be the umbrella or a branch. Caso contrário, então A sect. a igreja seria como um braço, uma seita do judaísmo. Then, brothers and sisters, Então, irmãos, what do we have? o que temos? You put new wine in the old bottle. Então é como colocar vinho novo em odres velhos. You know what will happen. E você sabe o que aconteceria. Now, only new wine should be put in the new bottle. Agora, vinho novo só pode ser colocado em odres novos. Thank God. Graças a Deus. In the prison Na at prisão, Rome, em Roma, before he wrote letter to the Ephesians, antes de escrever essa carta aos Efésios, his eyes opened. seus olhos foram abertos. He saw Christ, the body, church is the body of Christ. Ele viu que a igreja era o corpo de Cristo. That new bottle, Aqueles odres novos, that vessel aquele vaso novo, is an organic vessel. é um vaso orgânico. It's the body of Christ. É o corpo de Cristo. So, brothers and sisters, Irmãos, if that day his hands were not arrested, se naquele dia suas mãos não tivessem sido levadas, aprisionadas, then the tragedy will come to the church. então ocorreria uma tragédia na igreja. New wine always being contained in old bottles. Porque aquele vinho novo estaria em odres velhos. Thank God. Graças a Deus. Because Paul was arrested. Porque Paulo foi aprisionado. That's why his eye opened. É por isso que os seus olhos foram Because abertos. his eye opened. E se os olhos foram Now we abertos, know that church is the body of Christ. agora sabemos que a igreja é o corpo de Cristo. Now, when you study the church history, Ao estudar a história da igreja, when you discover those people again put new wine in old bottles, mais uma vez descobrimos que as pessoas colocaram vinho novo em odres velhos. what can you do, brothers and O sisters? que fazer, irmãos? Thank the Lord. Graças ao Senhor. Now, what do you need? O que se necessita? You need the word given by Zechariah. Necessitamos da palavra dada por Zacarias. So, in the first chapter of Ephesians, No primeiro capítulo de
Efésios. Paul talks about the church is the body of Christ. Paulo diz que a igreja é o corpo de Cristo. But think about it. This letter was addressed to Mas Ephesians. essa carta foi escrita para os Efésios. After he was put in prison, Depois de ele ter sido aprisionado, it was Trophimus foi Trófimo who had first-hand information que teve aquela informação de primeira mão how Paul was arrested de como Paulo foi aprisionado. because Gentile, Porque ele era um gentio. because Trophimus. Por causa dos gentios e de So you can Trófimo. believe that. Você pode When crer. Trophimus brought that sad report back to the church in Ephesus, Quando Trófimo levou aquele relato triste para a igreja em Éfeso, now Paul was in prison Paulo in Rome. estava aprisionado em Roma. All because of the sake of Gentiles. Por causa dos gentios. So, brothers and sisters, Irmãos, you can imagine Vocês imaginam? both Trophimus and all the saints in the church at Ephesus. Tanto Trófimo quanto todos os santos da igreja de Éfeso They always expect a letter from Paul. sempre esperavam, aguardavam uma carta de Paulo. They want to know his well-being. Queriam saber se ele estava bem. They want to know what happened after that riot, Queriam saber o que aconteceu depois daquela revolta. after the war of separation. Depois daquele evento da parede de Because that separação. war, Por causa daquela now the parede. whole church of Ephesus is isolated from Paul because he was put in prison. Então, por causa daquela parede de separação, toda a igreja dos Efésios estava separada de Paulo, que foi Read colocado em that prisão. letter to the Ephesians. Leia a carta aos Efésios. And you find that these people, they were so sorrow, they even could not take it. Então é como se aqueles Efésios estavam tão tristes que eles não podiam suportar. So Paul has to comfort them. Então Paulo desejou Now, confortá-los. I have no time to go through with you about the whole letter. Eu não posso passar com vocês por toda a epístola. He said, I become the prisoner for you Gentiles. Ele disse, eu me tornei prisioneiro por causa de vós, gentios. But don't be discouraged. Mas não fiquem Don't be desencorajados. sad. Não fique triste. Don't weep over it. Não chore por isso. Of course, there is a reason to be saddened. Claro, há uma razão para estar It was triste. because of Trophimus. Sorry. Because of Trophimus. Por causa de Trófimo. Because of the Gentile. Por causa dos gentios. So, brother, he became a prisoner. Ele se tornou um prisioneiro. So, my brothers and sisters, they want to read some word of comfort from Paul. Eles desejavam ler algumas palavras de consolo lá de Paulo. Thank God. No one has a vivid vision of that middle wall of separation than Trophimus. Ninguém tinha uma visão tão vívida daquela parede de separação a não ser Now, Trófimo. all the Gentile believers in the church at Ephesus, now they heard about that wall, middle wall of E separation. todos os crentes gentios na igreja de Éfeso ouviram falar daquela parede de separação no meio. Now, here is the word of comfort. E aqui está a palavra de consolo. You who once were far off. Mas vós que antes estavais longe, You, one of them means Trophimus. e entre-se vós está Trófimo, All you Gentiles, todos vós gentios, you are this side of the middle wall of separation. agora vocês estão desse lado da parede de separação. But now, Mas agora, God is going to do something. vocês que estavam do outro lado da parede de Paul separação, used the middle wall of separation Paulo usou essa palavra, essa parede de to tell separação, the truth, para dizer a verdade, in a sense, de um certo jeito, to interpret Zechariah chapter 6. interpretar Zacarias capítulo 6. Especially those from afar, Especialmente a expressão, come and build the temple of God. aqueles que vieram de longe para se envolver na reconstrução do templo de Deus. The background is temple. O pano de fundo ali é o templo. That's why you have the middle wall separation. Por isso que existe aquela parede de separação. So now come back to verse 14. Agora chegamos ao versículo For 14. he himself is our peace, who has made both one and has broken down the middle wall of separation. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, Having abolished in his flesh the enmity, that is the law of commandments contained in ordinances, so as to create himself
a new man from the two, thus making peace. A inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a That paz. he might reconcile them both to God in one body through the cross, E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, and thereby putting to death the enmity. destruindo por ela a inimizade. And he came and preached peace to you who were far off and to those who were near. E vindo evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Behold the man Eis o homem, who was crucified for you, for the one who are far and for the one who are near. aquele que foi crucificado por aqueles que estavam longe e por aqueles que estavam perto. And verse 18. Versículo 18. For through him we both have access by one Spirit to the Father. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Now, still using the temple as a background, Ele ainda está usando o templo como pano de fundo. Paul continued to say, Paulo continuou dizendo: now therefore, assim, you are no longer strangers and foreigners, já não sois estrangeiros e peregrinos, but fellow citizens with the saints and the members of the house of God. mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Can you believe your ears? Você pode acreditar no que você ouve? You are the members of the house of God. Sois membros da família de Deus. Who are the members of the house of God? Quem são os membros da família de Deus? Only who cross the middle wall of separation. Somente aqueles que conseguem atravessar aquela parede de Enter separação. into women's courts. Aqueles que adentram no átrio das They mulheres. belong the house of São God. eles que pertencem à família de Deus. Thank God. Graças a Deus. You are afar. Vocês que estavam longe, But now you are the members of the house of God. agora são os membros da família de Deus. Having been built on the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. In whom the whole building being fitted together grows into a holy temple in the Lord. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário ou templo dedicado ao Senhor. Thank God. Graças a Deus. Those who are from afar, Aqueles que estavam longe they come vieram and build the temple of the Lord. e construíram o templo do Senhor. How this prophecy wonderfully fulfilled. Vemos como essa profecia foi cumprida de forma And verse maravilhosa. 22. Versículo In 22. whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. So you see, brothers, Vocês veem, irmãos? now it's very clear. Está muito claro agora. If we go back to go back to chapter 6, Se voltarmos ao capítulo 6, then it said, even those from afar shall come and build the temple of the Lord. aqueles que são longe virão e ajudarão no edificar o templo do Senhor. Then you shall know that the Lord of hosts has sent me to you. Então sabereis que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. So now Agora, we know that this book means something. sabemos que esse livro tem um significado. Now, the first 6 chapters really open to every one of us. E os primeiros 6 capítulos estão abertos diante de cada um de nós. How beautiful it Que is. coisa bela é. But of course, don't forget, Não se esqueça, many Bible scholars, muitos eruditos da Bíblia, when they talk about this passage, ao falar desta passagem, they always think about in the distant future. sempre imaginam que isso acontecerá lá no futuro It is distante. true. É verdade. In the chapter 14, Lá no capítulo 14, you know, when the Messiah built his house quando o Messias construir a sua casa, in the millennium time, nos dias do milênio, you also find many people, Gentile from afar. também encontraremos muitos gentios vindo de longe. But strictly speaking, Mas falando de forma mais if precisa, you really go to Ephesians, se você for lá em you Efésios, can see that a wonderful fulfillment. é possível ver que essa profecia teve um cumprimento And this maravilhoso. shall come to pass, for if you diligently obey the voice of the Lord your God. E isto sucederá
se diligentemente ouvirdes a voz do Senhor vosso Deus. So that's the end of 8 visions. Esse é o final de 8 visões. After a long night of 8 visions, Depois de uma longa noite de 8 visões, after a long weeping night, depois de uma longa noite de pranto, the dawn finally arrived. finalmente o alvorecer chegou. Brothers and sisters, Irmãos, we see how our Lord ascended to heaven, vemos como o Senhor ascendeu aos céus. being exalted. Ele foi exaltado. He had been anointed Christ and the Lord. Ele foi ungido, Senhor e Cristo. But don't forget, Não se esqueça. before he went to glory, Antes de ir para a glória, behold the man. lemos aquelas palavras. Through Eis the o homem. working of the cross, Por meio da obra da cruz, we who are far nós que estávamos longe, now can come agora sim podemos nos and aproximar build the temple of the Lord. e participar da construção do templo Now do you Senhor. know the temple of the Lord means dwelling place of God in the Holy E Spirit. sabemos que o templo do Senhor significa a habitação de Deus no Now Espírito. you know all the applications. You know how to apply everything, all the passage in these 6 chapters. Agora você sabe aplicar todas as passagens desses 6 capítulos. So thank the Lord. Graças ao Senhor. Only through this way, Somente desta forma this book is wonderfully open. é que esse livro pode ser aberto de maneira maravilhosa. So our time is gone. O nosso tempo se terminou. So we can only stop here. Nós devemos terminar aqui. If Lord willing, Se o Senhor permitir, next year we will come back, no ano que vem voltaremos. starting from chapter 7, E continuaremos a partir do and capítulo we'll 7. end with chapter 14. E terminaremos no capítulo 14. Of course, the Lord. So far, the Lord already spoke much word Até agora o Senhor já falou tanto conosco. through these 8 visions. Por meio dessas 8 visões. So, if by His grace, Se pela sua graça, probably we need 1 year of time talvez nós precisemos de um ano just to digest what the Lord has shown us in this 1 week. para digerir aquilo que o Senhor nos mostrou ao longo desta uma And semana. probably that's the reason why the Lord did not allow us to finish this time. E talvez tenha sido a razão pela qual o Senhor não nos permitiu concluir dessa vez. We do not know what the Lord is doing. Nós não sabemos o que o Senhor está fazendo, We try to follow His steps. mas nós desejamos seguir os seus passos. So, brothers, let's all pray Então, irmãos e irmãs, vamos for orar the todos coming conference. para a próxima reunião, próxima Let's pray conferência. for the organizers. Vamos orar pelos Let's organizadores, pray for every one of us. por cada um de nós, Prepare well. para que nós nos preparemos Who knows? bem. Quem sabe, If Lord tarries, se o Senhor demorar, He will gather us again. Ele nos reunirá mais uma vez. Just like almost like a miracle, He gathered both all of us here together. É quase um milagre que Ele tem nos reunido a todos aqui We dessa went vez. through a very cold week, Passamos por uma semana muito fria, but it's worth it. mas valeu a pena. 1 cold week of 8 visions. Uma semana fria de 8 visões. Just like 1 long weeping night of 8 visions of Exato. Zechariah. Igualzinha aquela noite longa de pranto em que o Zacarias recebeu as 8 But visões. good thing is this: Mas o lado bom é we esse. have happy ending. Nós temos um final feliz. We have seen our Lord. Nós vimos o Senhor. Thank the Lord. Graças a Deus. That's enough. Worth the trip. Isso vale a viagem. No matter where you come from. Não interessa de onde você veio. Brothers and sisters, Irmãos, return to me, tornai-vos a mim and I will return to you. e eu me tornarei a vós. May the Lord speak to Que o us. Senhor fale no nosso coração. Let's pray. Amém. Ó Senhor, nós te damos tantas graças. Não apenas, Senhor, pela tua palavra e pela perfeição, Senhor, daquilo que está registrado diante de nós. Mas, Senhor, como acabamos de perceber, nós te contemplamos e ouvimos de ti essas palavras. Tornai-vos a mim, e eu me tornarei a vós. Amen. Oramos por graça, porque precisamos da tua graça, Senhor, para responder a esse chamado de forma fiel. Ajuda-nos, Senhor, pelo teu Espírito. Recebe, Senhor, a nossa gratidão. E, Senhor, consolida a tua palavra. Amen. Que ela possa produzir o fruto que o Senhor designou. E se aprover o Senhor, dentro de um ano, nos tornar a trazer aqui, que assim seja. Guarda-nos a todos e abençoa-nos em nome de Cristo Jesus. Amen. Amém.